Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Estou muito grato de estar aqui na casa do Senhor para glorificar o nome dele. Agradeço pela vida do pastor Gabriel Alonso, do nosso pastor presidente, a missionária Márcia. Que Deus possa sempre abençoar a vida de vocês. Aleluia. Quero agradecer, aleluia, a Deus por estar nessa noite incumbido de estar, aleluia, ministrando a sua poderosa palavra. Aleluia, uma grande responsabilidade estar pregando, aleluia, a palavra do Senhor. Quero estar também agradecendo pela vida do evangelista, nosso pastor ali local, ali no Barro dos Prados, Josimar. Deus abençoe a sua vida, a vida da missionária Rita. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa sempre estar abençoando a vida de vocês. Deus abençoe a vida da minha esposa. Enfim, meus irmãos, a cada vida que aqui está, a vida do evangelista Nilson. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, que Deus possa abençoar a cada vida que deixou os seus afazeres em casa, deixou, aleluia, o seu aposento e veio até aqui glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, aleluia, versículo 1. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração quando eu estava ali meditando na palavra do Senhor, pedindo uma palavra. Foi a mensagem a qual Ele, aleluia, confirmou, colocou no meu coração para estar transferindo para a igreja nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou ficar na porta e ficar no celular. Glória a Jesus. Meus irmãos, quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Passamos a ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Meus irmãos, vou estar repetindo o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Amém, meus irmãos? Quero pedir para os irmãos esvaziar suas mãos. Aleluia. Não evocando a oração do pastor, mas eu queria estar fazendo mais uma oração. Aleluia. Feche os seus olhos, ligue o pensamento no Pai. Comece, aleluia, a esquecer os seus problemas lá fora. Esquece tudo que há lá fora. Comece a, aleluia, concentrar os seus pensamentos no Pai. Comece a falar com o Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor Deus da glória, diante da Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, por ter nos concedido saúde e força, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Usa, meu Pai amado, a minha boca, Pai. Aleluia, Senhor Deus da glória, para transferir, meu Pai amado, para o Teu povo, Pai. Aquilo, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai querido, meu Pai amado, bem entender. Ó, Senhor Deus, como foi orado aqui, meu Pai, que não venha ser as minhas palavras, Senhor, mas a Tua palavra, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus da glória. Ah, Senhor Jesus da glória, os Teus filhos, Senhor, que está aqui, meu Pai amado, com os ouvidos sensíveis, Pai. Aleluia, Senhor Deus da glória, para ouvir aquilo que o Senhor, meu Pai, aleluia, Senhor Deus da glória, quer dizer, Senhor. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, me ajude a ministrar a tua poderosa palavra, meu Pai. Oh Senhor Deus da glória, toma minha vida, Senhor Deus, em tuas mãos neste momento. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Assenta aplaudindo ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, estamos diante de um grande chamado. Chamado é este, o chamado de Moisés. Meus irmãos, bem sabemos, bem conhecemos, aleluia, o grande chamado de Deus, aleluia, a vida de Moisés. Moisés, aleluia, foi um grande líder, aleluia, no Velho Testamento, o homem a qual foi levantado por Deus para conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. Mas, meus irmãos, primeiro, antes de entrar, aleluia, aqui aonde o Senhor colocou no meu coração, antes eu queria estar resumindo, aleluia, um pouco do processo da vida de Moisés até esse encontro maravilhoso que é Moisés diante da sarça ardente. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Israel, quando entra na terra do Egito, tinha cerca de 70 pessoas, aleluia, tinha cerca de 70 pessoas, homens, mulheres e também crianças. A Bíblia vai dizer, aleluia, que José, a qual você bem conhece, ele foi levantado, aleluia, diante como um governador diante do Egito, para poder trazer o povo de Israel, aleluia, para o Egito. Mas agora, meus irmãos, José, ele vai se ir. José e sua descendência, os 12 patriarcas, vão morrer. E agora, meus irmãos, aquele faraó lá, que conhecia, que tinha intimidade, aleluia, com José, a qual ele levantou José como governador no Egito, aleluia, ele vai morrer. E agora, meus irmãos, vai se levantar um novo faraó diante do Egito. Faraó é esse que não conhece a José, aleluia, não dá maior ligança, aleluia, porque o José foi. Meus irmãos, agora esse faraó, ele se levanta contra o povo de Israel, porque ele olha para o povo de Israel e percebe que o povo de Israel está se multiplicando, o povo de Israel está se fortalecendo, o povo de Israel agora, eles começam a gerar, a frutificar. Ele se levanta contra o povo de Israel para poder tentar abater, para poder tentar travar, aleluia, o crescimento do povo de Israel. Olha só o que Faraó, aleluia, vai fazer para poder tentar impedir, aleluia, o crescimento deste povo. Ele vai enviar, aleluia, malfeitores no meio do povo de Israel para poder tentar travar isso. Ele começa a dizer, a mandar para aqueles malfeitores, para que venha açoitar, para que venha maltratar o povo de Israel. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o povo de Israel, mesmo debaixo de opressão, aleluia, mesmo debaixo, aleluia, de dura servidão, o povo de Israel, ele não vai parar de crescer, ele ainda continua frutificando, se multiplicando. E entenda nessa noite, porque aquilo que Deus dá crescimento, Satanás ele não trava. Aquilo que Deus dá crescimento, Satanás, aleluia, ele não impede. Aquilo que Deus dá crescimento, Satanás não embarreira. Glória a Deus. Meus irmãos, o povo mesmo assim começa a crescer, o povo mesmo assim começa a se multiplicar. E agora ele vai planar, ele vai ter um novo plano. Qual é o novo plano de Faraó? Ele vai pegar, vai chegar até as parteiras e olha, dizendo: quando as mulheres hebreias forem gerar, vocês pegam, aleluia, e matem. Aquele se for menina, vocês deixam viver, mas se for homem, venha a matar. Mas assim, meus irmãos, a Bíblia vem nos dizer que essas parteiras, elas temem a Deus e não vai obedecer aquilo que Faraó vai dizer. E assim, esse plano de Faraó vai por água abaixo novamente.
porque as parteiras, elas não obedecem a Faraó. E assim o povo de Israel continua crescendo, o povo de Israel continua multiplicando. Mas só que agora ele vem com um novo plano. Que plano é esse, irmão Anderson? Agora ele manda os soldados irem lá e pegar todos os filhos homens do povo dos hebreus e jogar no rio Nilo. Pegar todos filho homem e jogar no rio Nilo. E entenda, meus irmãos, que aqui, diante desse decreto de morte, aleluia, veio nascer o menino Moisés. O menino Moisés nasceu diante de um decreto de morte. Ele vai crescer e durante 3 meses a sua filha não, me perdoe, a sua mãe Joquebede, aleluia, vai o esconder. Durante 3 meses, meus irmãos, Joquebede vai esconder o menino Moisés. Aí eu me pergunto, meus irmãos, como Joquebede esconde o menino Moisés durante 3 meses, onde vários soldados de Faraó procurando os meninos para poder jogar no rio Nilo, mas só que o menino Moisés está guardado. E entenda no que eu quero te dizer nessa noite, que o nosso Deus é um Deus de esconderijo. O nosso Deus é um Deus de esconderijo, meus irmãos. Foi Deus que escondeu, aleluia, os espias de Israel, aleluia, na casa de Raabe. Foi Deus que escondeu Elias no Querite, quando veio o decreto, aleluia, de Jezabel para poder o matar. Aleluia, foi Deus que escondeu o menino Jesus diante do decreto de Herodes para poder o matar. E é por isso, meus irmãos, que o salmista vem dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, entendam o que eu quero te dizer nessa noite. Deus me enviou aqui para te dizer: ei, você está escondido. Você está escondido. Satanás não pode tocar na tua vida, não. Satanás não pode te ceifar, porque você está diante do esconderijo do Altíssimo. A mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre ti. Não tenha que temer, meus irmãos. Não tenha que ficar preocupado com os planos de Satanás, porque Deus está te protegendo. Eita Jesus, olha só, meus irmãos, aleluia, Deus vai guardar o menino Moisés. Esse menino, aleluia, ele começa a crescer e por causa do seu crescimento não tem como mais o esconder. Agora Joquebede, ela vai ter, aleluia, ela vai ter uma estratégia. Qual é a estratégia de Joquebede? Pegar o menino e colocar no rio Nilo. Mas só que a Bíblia não fala que colocou no meio do rio Nilo, mas sim eu venho entender que colocou as margens do rio Nilo. E assim, quando a filha de Faraó vai descer para se banhar, ela vai ver o choro do menino e vai pedir para uma serva ir lá e pegar ele e trazer para si. E agora, meus irmãos, a Bíblia nos fala que sua irmã, a irmã de Moisés, que estava a observar ali, ela vai ir até lá e vai dizer: olha, não queres que eu procure uma ama para poder o amamentar? Aí a filha de Faraó vai achar uma boa ideia e pede, aleluia, para Miriam ir buscar uma ama hebreia para poder amamentar Moisés. E a menina vai lá e vai chamar a sua mãe para poder, aleluia, vir diante da filha de Faraó, aleluia, se apresentar a ela. E a filha de Faraó vai pedir que ela leve, e que ela teria um salário, ela ia ganhar para poder cuidar do seu próprio filho. Mas só que agora, meus irmãos, o menino Moisés começa a crescer. O menino Moisés, aleluia, começa, aleluia, a crescer.
o menino começa a crescer, um menino sadio, um menino, aleluia, de boa aparência. A Bíblia nos fala que quando o menino já grande, a Joquebede pega o menino e vai entregar a filha de Faraó. Mas só que agora a filha de Faraó pega o menino Moisés e leva para o Egito. Aleluia, leva para o palácio. Agora Moisés, meus irmãos, você bem conhece a história. Moisés agora está vivendo num palácio. Moisés agora está diante do palácio de Faraó, vivendo, aleluia, do seu melhor. Agora Moisés, ele tem boas vestes. Moisés agora, aleluia, ele tem um conforto do palácio do Egito. Ele anda bem vestido agora. Ele anda, aleluia, com um conforto, aleluia, do palácio. E entenda, meus irmãos, que Moisés, mesmo ele estando, aleluia, num palácio, num conforto, aleluia, eu venho lembrar que Moisés, ele ainda é hebreu. Ele está no Egito, ele está diante do palácio, aleluia, de Faraó, mas Moisés, ele é hebreu. O seu sangue hebreu corre, aleluia, na sua veia. Aleluia. E o Senhor aqui, meus irmãos, falou comigo. O Senhor aqui falou profundamente comigo, porque Moisés, ele está diante do palácio. Pode ser que Moisés ainda está agradável, aleluia, está satisfeito de estar no palácio. A Bíblia nos fala que ele, algumas vezes, ele descia, aleluia, até o arraial, para, aleluia, visitar os seus irmãos hebreus. E estando ali visitando os seus irmãos hebreus, ele encontra, aleluia, aleluia, egípcio batendo no seu irmão. Mas eu quero voltar aonde o Senhor falou comigo, que Moisés, mesmo estando num palácio, ele iria visitar os seus irmãos hebreus. Moisés, ele está no palácio. Moisés, ele está no Egito, sendo, aleluia, servido pelas servas do Egito, sendo, aleluia, um príncipe diante do Egito. Mas entenda, meus irmãos, aleluia, acima de tudo, Moisés, ele não é do Egito. Moisés é hebreu. Moisés, ele pode estar, aleluia, diante do palácio, mas só que Moisés, ele ainda continua hebreu. E o Senhor manda dizer para alguém nessa noite aqui: ei Moisés, você pode estar no Egito, mas você ainda é hebreu. Você pode ainda, aleluia, estar no mundo, mas você é da casa do Senhor. Você pode estar andando por aí, achando que é do Egito, mas você é de Deus. Você pode estar no Egito, mas você não é do Egito, Moisés. Aleluia, você é hebreu, o sangue hebreu corre na tua veia. Mas só que agora, meus irmãos, aleluia, Moisés, as coisas vão apertar para Moisés. Porque quando nós se encontramos assim, aleluia, no Egito, mas ainda com pensamento, aleluia, no arraial hebreu, as coisas começam a apertar. Deus começa a estreitar, e as coisas estreitando para Moisés, agora as coisas vão ficar, aleluia, apertadas para ele, porque, como eu disse aqui, ele vai encontrar um egípcio batendo no seu irmão hebreu. Agora ele está ali vendo aquela cena, ele age de compaixão do seu irmão ali, se vendo açoitado. E meus irmãos, aqui, aleluia, Moisés, ele vai se revelar. Ele se revela como hebreu. Agora ele, aleluia, cai em si de ver o seu irmão hebreu sendo açoitado. Ele vai se revelar. Ele se revela, meus irmãos, que é hebreu, que o sangue corre na sua veia. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o egípcio e vai matar. As coisas se apertam, e eu creio, meus irmãos, que foi Deus aqui operando. Deus apertou Moisés. Moisés vai matar o egípcio, e assim a notícia vai se correr no Egito. A notícia corre no Egito.
e Faraó ficar sabendo. Aleluia, agora Moisés vai ver dois irmãos hebreus, aleluia, brigando. E assim ele vai, aleluia, estar entrando no meio novamente. Mas só que ele vai ser surpreendido, porque um vai se levantar e vai dizer: quem te colocou como juiz no meio de nós? Vai fazer comigo como você fez com o egípcio? Vai fazer comigo que a mesma maneira que você fez com o soldado egípcio? E assim Moisés vai cair em si, meus irmãos. Aleluia! Moisés ele cai em si, dizendo o que Faraó descobriu. Aleluia, que ele havia feito. Ele pegou, matou o egípcio e escondeu na areia. Agora Moisés ele tem que correr. Moisés ele tem que fugir, porque Faraó agora quer o matar. Faraó quer matar, quer pegar Moisés. E agora, meus irmãos, começa o processo de Deus na vida de Moisés. Aleluia. Moisés é levado, aleluia, até o deserto para ser preparado por Deus. Moisés, ele vai ser preparado no Egito. E entenda, meus irmãos, que Deus já estava trabalhando ali na vida de Moisés, porque Moisés, ele tinha um povo para poder liderar lá na frente. E para poder liberar o povo no deserto, meus irmãos, aleluia, ele tinha que entender do deserto, porque não tem como ele guiar o povo, aleluia, de Israel no deserto, sem saber como é no deserto. Não tem como você guiar uma pessoa, aleluia, sem saber o caminho. Não tem como você, aleluia, trazer conselhos para alguém se você nunca passou. Esse foi o trabalho de Deus na vida de Moisés, preparando Moisés para poder guiar o povo lá na frente. Mas só que agora, meus irmãos, Moisés ele vai para o deserto de Midian. Moisés agora está diante do deserto. Aleluia, ele ali vai encontrar um homem chamado Jetro. Na verdade, ele encontra as filhas de Jetro primeiro, antes de encontrar o seu sogro. E assim ali, ele, aleluia, vai ajudar ela, porque tem muitos de pastores ali, aleluia, tentando impedir que as filhas de Jetro venham dar água ao seu rebanho. E agora, elas vão ir e vai dizer para o seu sogro, o sogro de Moisés, aleluia, que Moisés ajudou elas, na verdade, aleluia, diante do poço. Mas só que agora o Jetro pede para Moisés vir, aleluia, até a sua casa, pede para as filhas dele chamar Moisés até a sua casa. E agora ele estando diante da casa de Jetro, Jetro vai dar a sua esposa, aleluia, a sua filha Zípora, como mulher para Moisés. Agora Moisés tem uma esposa. Moisés agora vai ter filhos. Moisés agora começa, aleluia, a crescer. Durante 40 anos Moisés está ali, sendo preparado por Deus, aleluia, para guiar, aleluia, para guiar o povo de Israel. Mas enquanto isso, o povo de Israel está lá no Egito, sendo oprimido. O povo de Israel está diante do Egito, aleluia, sendo açoitados, sendo oprimidos por Faraó. Agora o povo, eles se decidem a clamar a Deus para que venha uma resposta. Eles começam a se juntar para poder clamar a Deus, para que Deus venha, aleluia, respondê-los, para que venha trazer o libertador para eles, para tirar dessa opressão. E como eu disse, meus irmãos, lá na frente, aleluia, ou melhor dizendo, no capítulo 1, Faraó, ele olhou para o povo de Israel e viu que o povo de Israel era um povo forte, era um povo grande, e ele usou, aleluia, aquelas estratégias como astúcia. Como eu disse aqui, ele usou estratégia para poder embarrear o crescimento do povo de Israel. Mas só que, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Faraó, ele disse que o povo de Israel era um povo forte, o povo de Israel era um povo frutífero, estava se multiplicando. E ele diz
que se o povo de Israel começasse a estar crescendo, poderia se ajuntar com os adversários e pelejar contra eles, para poder tentar, aleluia, ser liberto, para poder sair das terras do Egito. Foi essa a estratégia de Faraó, para tentar impedir que o povo de Israel viesse sair das terras do Egito. Mas só que ele disse que o povo de Israel é um povo forte, e o povo de Israel não é um povo besta. O povo de Israel, ele sabe que é forte, ele sabe que é maior do que o povo do Egito, ele sabe que, aleluia, eles são uma maioria. Mas só, meus irmãos, que eu não vejo o povo de Israel se levantando para, aleluia, se levantar para poder ir com os seus inimigos, para pelejar, para poder ser liberto. O povo de Israel, ele não se levanta para poder pelejar contra o povo do Egito, para poder sair do Egito. O povo de Israel vai ser diferente, meus irmãos. O povo de Israel vai começar a clamar a Deus. O povo de Israel vai para o joelho, meus irmãos, porque não é pela força do nosso braço, não, é pela força do joelho, é pela força da oração. Aleluia, não adianta você estar, aleluia, batendo boca, tentando, aleluia, ganhar pela força do teu braço, não. Vai para o joelho, entrega na mão de Deus, que Ele vai vir com resposta. Aleluia, louvado seja Deus. O povo de Israel vai orar a Deus por resposta, e a resposta, aleluia, é Moisés, o libertador. Mas entenda, meus irmãos, aleluia, que bem antes Deus já estava preparando Moisés para poder libertar o povo de Israel. É depois que o povo de Israel vai clamar a Deus para um libertador. É depois que o povo de Israel começa a clamar a Deus pelo libertador. Mas só que Deus, aleluia, já vinha preparando Moisés. Já vinha preparando Moisés para poder o libertar da servidão. E entenda, meus irmãos, aleluia, Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: ei, você está orando, mas Deus já está preparado, já tem preparado uma providência. Enquanto você está orando, aleluia, Deus já está preparando há muito tempo uma providência para a tua vida, porque Ele sabe do teu coração, Ele sabe do teu desejo, Ele sabe o desejo do teu coração, Ele sabe das tuas orações antes de você orar. Ele sabia que o povo de Israel ia precisar de um libertador, por isso Ele vai se antecipar ao preparar Moisés para libertar o povo. Mas só que agora, meus irmãos, Moisés, ele começa a apacentar ovelhas. Além de estar no deserto, ele apacenta ovelhas. Aleluia, porque durante ele apacentando ovelhas, sendo preparado por Deus, ele também apacentará o povo de Israel. Além de guiar no deserto, como ele guia as ovelhas, ele vai guiar o povo de Israel diante do deserto. Mas só que agora, em um certo dia, ele vai subir até o Monte Horebe. E ali, meus irmãos, é onde eu quero chegar aqui. Onde Moisés está ali apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Aleluia, ele vai ver uma visão extraordinária diante do Monte Horebe. A Bíblia nos fala, meus irmãos, aleluia, que apareceu um anjo no meio de uma sarça, no meio de um fogo. A sarça, meus irmãos, pegava fogo, mas não era consumida. Moisés, ele vai se virar. A Bíblia nos fala que ele se vira para poder, aleluia, ver essa visão maravilhosa. Mas só que Moisés, ele fita seus olhos diante desta visão, diante da sarça, e entenda que o ambiente é seco. E a sarça, meus irmãos, por ser um ambiente seco, a Bíblia nos fala, aleluia, que a sarça pega fogo, mas não é consumida.
E diante de um deserto, diante da sequidão, diante do calor, sarça é acostumada a pegar fogo. Mas só que aqui, meus irmãos, podemos ver, aleluia, algo diferente. Porque a sarça, ela está pegando fogo, mas não é consumida. O fogo está na sarça. E você, aleluia, Moisés, não vê a sarça se desfazendo. Você não vê a sarça se desmanchando, não. Porque uma coisa, quando pega fogo, começa a se desmanchar. Você vê cinza. Você vê aleluia, aquele objeto ou alguma coisa, quando pega fogo, começa a se desmanchar, começa a virar cinza. Você vê fumaça. Mas aqui, meus irmãos, a sarça ela não desfaz. A sarça ela não se desmancha. E a atitude de Moisés é se aproximar diante da sarça, para poder ver aquela visão maravilhosa, para poder, meus irmãos, ver, aleluia, aquela maravilhosa visão. E entenda que estamos aqui falando de fogo. E o mérito, meus irmãos, aqui, aleluia, não é da sarça. O mérito aqui, meus irmãos, é do fogo que pega na sarça, mas não queima a sarça. O mérito aqui é do fogo que está pegando na sarça, aleluia, mas não vê o fogo queimando a sarça, não vê o fogo desgastando a sarça. E, meus irmãos, como nós sabemos, o fogo, aleluia, é a manifestação do Espírito Santo. João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas vem outro após de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, meus irmãos, se manifesta, aleluia, através de fogo. E eu vim entender aqui, meus irmãos, o que Deus quis falar comigo, que o mérito não é da sarça, não, o mérito é do fogo. O mérito não é meu, não é seu, irmãos. O mérito é do Espírito Santo, que nos faz resistir, que nos faz colocar de pé, que cada momento que nós estiver desanimado, aleluia, o Espírito Santo nos coloca de pé. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos faz resistente diante da presença do Senhor. É o Espírito Santo, aleluia, quando tem momentos que nós abrimos a nossa boca, dizendo que nós não viemos aqui, que é a última vez que nós vemos na casa do Senhor. E entenda, é a chama do Espírito Santo diante da tua vida, que faz você prevalecer diante das lutas, diante das batalhas. É a chama que arde em você, aleluia, porque você está aqui nessa noite. Foi o Espírito Santo, meus irmãos, que te trouxe até aqui. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a mensagem, meus irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. E entenda que o Espírito Santo está do teu lado, o Espírito Santo está em ti. É por isso que você não para, é por isso que você não desanima, é por isso que você não para na caminhada. É o Espírito Santo que te coloca de pé, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que todos os dias te renova, te dá força. Aleluia, eu peço para minha esposa estar louvando ao Senhor, com a permissão do pastor. Aleluia, vamos estar adorando ao Senhor. E você começa a glorificar o nome do santo dele. Continue exaltando o nome dele nesta noite, porque o Espírito Santo, aleluia, mais uma vez ele vai te renovar. O Espírito Santo, aleluia, vai te fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Quem veio adorar o Senhor nesta noite, começa a glorificar o nome dele aqui. Ele está aqui no meio de nós. Aleluia, sinta o Espírito Santo te tocar nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Começa a glorificar o nome dele, meus irmãos. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia, feche os seus olhos. Comece a ligar o pensamento no Pai. Aleluia, incline sua cabeça. Comece, aleluia, a adorar o Senhor. Comece a falar com Deus. Oh, o Espírito Santo dele está aqui, meus irmãos.
É o Espírito Santo de Deus que te fortalece. Aleluia. Tem pessoa aqui, como foi dito, que só Deus sabe como entrou aqui nessa noite. Tem pessoas que entrou aqui, só Deus sabe como há o coração. O Espírito Santo, aleluia, vai te renovar. Você crê que o Espírito Santo vai te renovar nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando o hino começar, você começa a falar com Deus. Comece a adorar a Deus aí. Comece a falar com o Pai. Aleluia, louvado seja o nome dele. Porque ainda não aconteceu. Adora, Senhor. Tudo que
fortalece, você está se